presidente Bolsonaro chega em Imperatriz e a expectativa é de reunir uma multidão, tanto na motociata que será realizada, como também do evento dos evangélicos da Igreja Assembleia de Deus. Inclusive, vem também de outros estados evangélicos para a cidade de Imperatriz. O presidente tem como grande base de sustentação na sua eleição lá de 2018 e também como base de sustentação no decorrer do governo, os evangélicos, tanto dentro da Câmara Federal, dentro do Senado, quanto nas ruas, quanto esse poder externo também. Os evangélicos têm ajudado demais o presidente Jair Bolsonaro e a maioria está com ele. Hoje esse número já se dividiu um pouco em relação a 2018. A diferença aí de Bolsonaro para Lula no apoio aos evangélicos é de 8%, 9%. Geralmente as pesquisas mantêm aí de 7% a 9% a diferença de um para o outro. Um com 40%, outro com 31%, 32%, outro com 41% às vezes, 30% e assim vai. Então mantém aí essa divisão. Mas a maioria absoluta é com o presidente Bolsonaro. É um discurso que encaixou muito bem. O que os evangélicos precisam estar avaliando sempre é que o evangélico o cristão é tratado na Bíblia como ovelha. E ovelha é um animalzinho extremamente sensível, dócil e inocente. As verdadeiras ovelhas, porque não tem só ovelhas, não é? Então, é preciso ter cuidado. Ao entrar na política, assim, de maneira tão aberta e pública, para não sair chamuscado. Porque política é política. E principalmente num país em desenvolvimento como o Brasil, nós estamos ainda construindo uma democracia. Muitos dizem ainda que nem somos ainda um país civilizado. Nós estamos muito longe dos países desenvolvidos. Nós ainda vamos demorar muito para ser um país diferente ou equiparar-se a outros países desenvolvidos. Então é preciso ter cuidado. Os evangélicos na Europa sempre fizeram muita política. Entraram bastante para a política e já faz séculos e séculos. Mas a Europa é continente milenar, é continente histórico, então já tem uma longa caminhada. Nós estamos começando agora, então é muito complicado. Então, às vezes, no afã de querer mudar as coisas, a correlação de forças, a gente acaba cometendo equívocos aí que podem depois chamuscar o nome dos evangélicos no Brasil. Tudo isso é possível, por isso é preciso avaliar de maneira muito racional. Como diz Romanos 12, a fé precisa ser racional, não pode ser emocional. Então aí há um grande diferencial, não é? O verdadeiro governo, o melhor governo que existe é só um, não podemos confundir isso. É o governo teocrático, é o governo de Deus. Esse é verdadeiro, esse é puro, esse merece e precisa a gente se jogar dentro dele. Os outros governos são humanos, então é preciso ter um pé dentro, outro fora, para não sair chamuscado. Apenas um simples recado, não é uma crítica, é apenas uma avaliação para que as pessoas depois não se sintam mais decepcionadas com a política. Quanto mais puder participar da política é importante, porém com cautela e de maneira muito racional. Tem um texto aqui que vamos mostrar agora sobre a visita do presidente Bolsonaro lá na cidade de Imperatriz. De acordo com a programação, o chefe do Executivo Federal participa da cerimônia de abertura da Assembleia Geral Ordinária da Convenção dos Ministros das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus, do SETA, que está previsto para acontecer às 19 horas. A Igreja Assembleia de Deus, lá na cidade de Imperatriz, eu já estive lá no Templo Central e ele é extraordinário. É o maior do Maranhão, tem capacidade para 12 mil pessoas sentadas. É um super templo, é maravilhoso realmente.
Então, o presidente vai estar lá no meio dos evangélicos. Está previsto também uma motociata, que não estava, motociata para acontecer agora na cidade de Imperatriz, e deve ter muita gente participando, porque o presidente ganhou, em 2018, ele ganhou as eleições lá em Imperatriz. Foi Imperatriz e São Pedro dos Crentes, aqui no estado do Maranhão. E Imperatriz ele teve vantagem e continua com essa vantagem. Então é uma cidade bastante receptora para o presidente visitar, isso é importante. E com ele aí vem também o pastor Cavalcante, vem o que é deputado estadual, vem também o pastor Josivaldo JP, já veio no avião com o presidente Bolsonaro, ele é deputado federal por Imperatriz. Então, essa motociata não estava confirmada a presença do presidente, ela ia acontecer tipo em nome dele, mas não se saberia ainda se ele iria participar dela. O certo é que é muita gente que participa desses eventos do presidente, não são só as pessoas da cidade, mas muita gente, inclusive de Balsas, saiu caravanas para ir à Imperatriz, isso para dar um volume maior também de gente. Isso é muito importante, ainda mais nesse período eleitoral, quando o candidato vem, é importante vir gente de tudo quanto é lugar para somar, para aumentar aí o número de pessoas, para não contar só com o número de gente da cidade. Outro, mas é um público garantido, lá não há perigo de esvaziamento do evento. Por que não há? É que, primeiro, há uma mobilização muito pesada, né, extremamente profissional, de meses e meses. Segundo, é um evento da Igreja Assembleia de Deus, onde somente dentro de Imperatriz, a Assembleia de Deus tem 35 mil evangélicos. Só a Assembleia de Deus. Então, já tem um público de 35 mil só dentro da igreja. Então, está fácil, o público é garantido. De lá, o presidente vai para Vitória do Mearim, onde se encontra, lá tem um evento com mulheres. As mulheres também vão ouvir o presidente Bolsonaro lá em Vitória do Mearim. Aqui está. Em Vitória do Mearim, Bolsonaro participará de um evento promovido pela Assembleia de Deus para mulheres evangélicas. Os organizadores do evento estimam a participação de 5 mil pessoas. A estratégia de campanha bolsonarista é obter o voto feminino, com o intuito de tentar reduzir a rejeição do presidente entre esse eleitorado. A rejeição dele é muito grande entre as mulheres e é o maior eleitorado brasileiro, 51% dos eleitores são mulheres no Brasil. Ele precisa baixar essa rejeição urgentemente. E o núcleo duro da campanha do presidente está focando as mulheres, precisa desenvolver políticas para as mulheres, precisa fazer a campanha chegar de uma maneira diferenciada até as mulheres. Por isso que ele sai de Imperatriz e fica também amanhã, ainda no estado do Maranhão, para ir até Vitória do Mearim, para conversar com essas 5 mil mulheres lá neste encontro, que é também um encontro reservado, então é público garantido, é um evento da igreja, e aí é um lugar muito propício para chegar, falar de suas ideias e aparecer e se mostrar como pré-candidato à presidência da República, à sua reeleição. As pesquisas mostram isso, a dificuldade do presidente com as mulheres. Então, deverá inclusive mudar o tom na hora de falar sobre questões femininas, deve mudar o discurso, deve mudar as propostas para agradar as mulheres e obter o voto de algumas delas. Porque já teve pesquisas aí mostrando essa dificuldade do presidente, que ou ele tem uma votação entre as mulheres brasileiras, ou então corre sério risco de não ser eleito. Então ele já está focando isso. Tem uma pesquisa, inclusive, do Poder Data, que diz que aí, quando junta ali aquelas pesquisas, 6 pesquisas e 5 delas dava que Lula ganharia no primeiro turno. Lembra? Eu já falei sobre este assunto aqui. Então aí, ali daria uma diferença ali entre votos que dava, parece que 44% para Lula e 30 e poucos para Bolsonaro. Isso dava, então, em votos, uma diferença de 19 milhões de votos. E desses 19, veja só o que mostrou a pesquisa, desses 19 milhões de votos, que era a diferença entre Lula e Bolsonaro, dos 19 milhões de votos que Lula está à frente de Bolsonaro,
17 milhões são mulheres. 17 milhões. 16 e 800 e cacetada. Então, ou ele entra de firmeza aí nesse cenário para mudar o voto feminino, ou então pode comprometer muito a sua reeleição. É um setor que precisa ser trabalhado, e é por isso que ele vai também à vitória do Mearim. Esta foi a primeira parte do seu cenário político de hoje, porque a notícia política pousa por aqui.